Descubra a oração transformadora que garante uma noite incrivelmente tranquila e surpreendente. Era uma noite como tantas outras na vida de Ana, uma jovem de 26 anos que carregava o peso de sua família nas costas. Desde a morte do pai, a rotina no escritório contábil se tornou seu refúgio e ao mesmo tempo uma prisão. As horas se arrastavam enquanto ela se empilhava com números e relatórios, mas sua mente estava longe, preocupada com a saúde fragilizada da mãe e a dor que parecia não ter fim. O ar na casa era pesado, e a saudade do pai ecoava em cada canto. No entanto, em meio a toda essa escuridão, Ana sempre se lembrava de sua avó, uma mulher sábia que lhe ensinou a importância da fé e da união familiar. Numa dessas noites cansativas, ao voltar do trabalho, Ana se deparou com um baú antigo enferrujado que havia pertencido à avó. O coração acelerou. Ao abrir o baú, uma nuvem de poeira subiu de seu interior, como se o tempo tivesse guardado segredos preciosos. Um diário empoeirado apareceu, repleto de páginas que transbordavam afeto. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler as anotações, emocionada com relatos de superações e desafios que sua avó enfrentou. A conexão entre as duas parecia pulsar. Oração poderosa, dizia uma das cartas. Ela traz tranquilidade e compreensão durante as tempestades da vida. Cética, Ana decidiu recitar a oração, desejando um pouco de paz em meio ao caos. Nos dias seguintes, cada vez que se permitia repetir aquelas palavras mágicas, uma leveza inexplicável começava a invadir seu ser. Até que, em um dia tenso no trabalho, ouviu gritos vindos do escritório. Um colega estava em meio a uma briga acalorada por questões salariais. O ambiente estava carregado de tensão e Ana sentiu seu coração disparar. Com coragem, decidiu intervir e usar suas habilidades para restaurar a harmonia. No entanto, a retaliação da chefia foi brutal. Crisálidas de insegurança começaram a se formar ao seu redor. Devo ficar calada ou lutar? Pensou, consumida pela dúvida e pelo medo das consequências. O que mais eu posso perder? Mas não era só no trabalho que a influência da oração se fazia sentir. Em casa, Ana viu sua mãe reviver memórias e talentos que estavam adormecidos. A culinária, um dom esquecido, ressurgiu na forma de deliciosos pratos e a alegria do karaokê nas festas de fim de ano. Juntas, mãe e filha riam e trocavam histórias, enquanto a oração se tornava um ritual que fortalecia o amor delas. Porém, quando o chefe fez uma crítica pública a Ana, sua confiança foi abalada. O veneno das palavras ressoou em seus pensamentos. Justo quando pensava em desistir, aquele clamor por coragem ecoou em sua mente, lembrando-a da conexão que havia estabelecido. Com o coração dividido, olhou para seus colegas de trabalho e percebeu que não estava sozinha. Havia outras almas lutando suas batalhas silenciosas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana se preparava para um momento crucial. Será que a coragem e a união poderiam realmente mudar seu destino? A história dela avançava a passos lentos, mas certos em direções inesperadas. Com o olhar firme e o coração acelerado, ela já não sabia mais se deveria lutar ou se deveria garantir conforto para sua mãe. O que aconteceria na próxima reunião de trabalho, e como essa escolha moldaria a relação entre elas? As respostas estavam prestes a se revelar, e Ana não poderia dar um passo atrás. A reunião estava marcada para o dia seguinte, e Ana não conseguia parar de pensar no que diria. As horas se arrastavam e cada minuto parecia um teste de resistência. Naquela noite, as palavras da oração ressoavam em sua mente como um mantra reafirmando sua fé e esperança. Enquanto preparava o jantar com sua mãe, seu coração pulsava mais forte a cada risada trocada entre elas. Era nesse momento que Ana se lembrava da força que a união familiar lhe dava. Mas na profundidade de seu ser, uma sombra de dúvida persistia. E se tudo desmoronasse? Ao término da refeição, Ana não pôde deixar de notar a expressão embaçada da mãe. "Está tudo bem, mãe?" perguntou, tentando esconder a preocupação que lhe rosejou o peito. A resposta de sua mãe foi um suave aceno, mas Ana sentiu que havia mais do que palavras. O silêncio nos olhos dela falava de medos ocultos e sonhos desfeitos. Sem saber o que dizer, Ana decidiu deixar para lá,
mas a inquietude a acompanhou até a cama. No dia seguinte, ao entrar na sala de reuniões, abaixou a cabeça, tentando se isolar em meio aos olhares curiosos dos colegas. A tensão no ar era palpável, e, enquanto a conversa se desenrolava, foi como se a sala estivesse fechada em torno dela. Várias vozes se erguiam, disparando críticas, mas nenhuma delas parecia sua. E se falhasse mais uma vez? E se a oração não fosse suficiente? Pensou. Mas no fundo do seu coração, ela sabia que precisava lutar, não só por si, mas por todos que estavam ali. Quando foi chamada para falar, Ana sentiu que o mundo parou. O olhar fixo de seu chefe a paralisou. Sem pensar, as palavras da oração começaram a fluir. Com uma clareza inesperada, Ana expressou não apenas sua indignação, mas também a realidade que seus colegas enfrentavam. Com cada frase, sentiu a leveza das palavras, como se uma onda de coragem estivesse a envolvê-la. A resposta de seu chefe foi instantânea. Ele a ignorou, apontando para o que considerava falhas em sua argumentação. O veneno do desprezo cortou mais fundo do que qualquer crítica anterior. Mas, em vez de se deixar abater, Ana olhou nos olhos dos colegas. Viu a solidariedade, uma centelha de esperança. E foi naquele momento, com a força de todos ali, que ela decidiu que não se calaria mais. Estou aqui para apresentar não apenas uma reclamação, mas uma proposta. Se quisermos mudar as coisas, precisamos fazer isso juntos. Gritou, sua voz firme permeando o ambiente. As mãos suadas e o coração acelerado sinalizavam o quão importante era aquele instante. Mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A tensão pairava no ar como fumaça. Será que havia conseguido romper a barreira do medo? A sensação de estar sozinha na luta foi se dissipando, quando seu olhar encontrou de uma colega que sorriu com um ar de compreensivo apoio. Ana percebeu que havia iniciado algo. Algo que ia além do ambiente de trabalho, algo que pulsava como um elo de união. Finalmente, a reunião chegou ao fim, mas Ana não se sentiu derrotada. Afinal, aquela luta era apenas o começo. Ao chegar em casa, foi recebida pelo sorriso de sua mãe e uma mesa adornada com os pratos que a evocavam momentos felizes. Naqueles instantes, a oração transformadora que havia recitado tantas vezes voltou à sua mente. E em meio à luz amarelada da cozinha, Ana percebeu que a coragem era um caminho a ser percorrido junto, em família. Mas enquanto a noite se desenrolava, um telefonema inesperado fez o coração de Ana acelerar. Era seu chefe, convocando-a para uma conversa isolada no dia seguinte. O que ele poderia querer falar? Estaria a tempestade prestes a se acentuar? As respostas estavam mais perto do que nunca. Ana não conseguiu pegar no sono. A noite se estendeu como um carnaval de dúvidas e ansiedades, cada pensamento batendo na cabeça como uma bateria descompassada. O que seu chefe queria? O tom da voz dele durante a ligação a deixou inquieta, e as imagens da reunião do dia anterior pareciam se repetir em looping sem fim. Naquela manhã, ela levantou-se com a mesma determinação que sentirá durante sua fala no encontro. Olhou-se no espelho, buscando a confiança que havia brotado quando viu o apoio nos olhos dos colegas. Mas por trás dessa determinação, a incerteza continuava a rondá-la. Respirou fundo e murmurou a oração que tantas vezes tinha lhe dado forças. Era um ritual que ela sempre realizava antes de desafios, uma conexão com a fé que a acalmava. Ao chegar ao trabalho, o clima estava pesado. As conversas em sussurros nos corredores, as expressões de preocupação nos rostos conhecidos e as trocas de olhar entre os colegas deixavam Ana com um nó na garganta. Ela sabia que havia deixado uma marca na reunião anterior, mas o que isso significava agora? O que seu chefe iria dizer? Quando o relógio finalmente marcou a hora da reunião, um aperto no estômago a dominou. Entrou na sala, que estava quase vazia, exceto por ele, sentado em uma mesa imensa. O contraste entre o espaço amplo e a pequena figura dela parecia amplificar a sensação de insignificância. Oi, Ana, ele cumprimentou de forma brusca, sem levantar os olhos para a pilha de papéis à sua frente. Vamos direto ao ponto. A maneira como começou a falar parecia uma tempestade se formando. Ele criticou a forma como ela se comunicou na reunião, mencionou erros que, segundo ele, a tornavam uma candidata inadequada para lidar com a situação da equipe. Ana sentiu cada palavra como um peso. A percepção de que sua luta poderia ter sido em vão começou a invadir seu coração. Mas dentro dela, algo queimava. Era a chama que a unira a seus colegas, um fervor coletivo que agora se tornava um combustível. Posso ser inadequada, mas sou também um reflexo da luta de todos, foi o que ela conseguiu responder. A voz dela tremia, mas as palavras saíram firmes. Para sua surpresa, ele parou para olhar diretamente nos olhos dela. O tom da conversa começou a mudar.
Ele se recostou na cadeira, os ombros relaxando levemente. Você pode estar certa, há questões maiores em jogo. Porém, precisamos de alguém que olhe pela empresa no geral, ele disse, quase como uma desculpa. A atenção esmaeceu ao som da sua voz, mesmo que o medo ainda estivesse ali, agachado em um canto, pronto para reaparecer. Entendo, mas isso não me impede de ser a voz de todos que têm medo de falar, respondeu Ana, o coração acelerando. Foi um momento quebrado. Ouça, estou preparando um projeto para reformular a liderança aqui, ele começou. Mas, ao olhar os olhos de Ana, parecia que o projeto dele precisava urgentemente de um elemento que ela poderia oferecer. A conexão pessoal com o trabalho, com as pessoas que precisavam de apoio. Enquanto eles conversavam, Ana sentiu um peso sendo arrancado de seus ombros. O entendimento começava a se construir, uma ponte entre liderança e as vozes silenciadas. Mas, quando ele começou a declarar que consideraria sua participação, as palavras vitrificaram em seu peito. Você pode ser parte disso, mas somente se estiver disposta a entrar em um novo caminho, disse ele, um desafio embutido naquela oferta. Ao sair do escritório, a adrenalina ainda pulsava nas veias de Ana. Era um passo ousado, mas ela podia sentir a mudança no ar. No entanto, havia uma dúvida que começou a cavernar no fundo de sua mente. O que realmente isso significava para sua carreira e para a voz de seus colegas? Haveria condições a serem cumpridas? A decisão estava prestes a transformar tudo ao seu redor. E, para Ana, mal sabia que a jornada de transformação tinha apenas começado. Mas, e se a oferta se transformasse em um teste de fé e de força própria? O perigo estava apenas começando a se revelar. Ana caminhou pelo corredor como se estivesse flutuando, suas preocupações pesando menos, pelo menos temporariamente. A conversa com seu chefe havia aberto uma porta, mas agora ela se sentia diante de uma encruzilhada. O que deveria fazer? Participar desse projeto deixaria vulnerável, mas também poderia ser a oportunidade que tanto buscava. Cada passo era uma luta entre a coragem e o medo. No intervalo, ela encontrou alguns colegas na sala de descanso. Conversas animadas e risadas quebravam a tensão que permeava o ambiente. Mas Ana, mesmo cercada por eles, se sentiu à parte. A energia era contagiante, mas sua mente estava longe, ponderando sobre seu futuro. Encarou a xícara de café que tremia em suas mãos, e por um instante, desejou que pudesse simplesmente desaparecer naquele momento. Ei, Ana, está tudo bem? Uma amiga a puxou para a realidade. Ela levantou a cabeça e forçou um sorriso. Estou bem, só pensando em algumas coisas. Você arrasou na reunião de ontem. Estão falando de você no corredor, sabia? A amiga disse com um brilho nos olhos. Essas palavras a atingiram como um raio de sol em meio à tempestade. Sim, as opiniões poderiam ter mudado, e talvez a visão dela realmente encontrasse um eco nas preocupações de seus colegas. Mas, na prática, qual seria seu papel? Daria voz aos alicerces da empresa ou se tornaria uma marionete, manipulada pelos desejos do chefe? Assim que a tarde se arrastou, a ideia de se abrir para essa transformação começou a germinar em sua mente. Ela se lembrou da oração que sempre dizia antes de momentos difíceis. Era uma forma de lembrar que tinha proteção, uma conexão maior com algo além dela mesma. Assim que o dia acabou, Ana decidiu visitar o parque próximo ao trabalho. A brisa leve e o som do rio a acalmaram, trazendo à tona as vozes dos colegas que tinham se mostrado solidários a ela. Sentou-se em um banco, fechou os olhos e respirou profundamente, pedindo inspiração. Me ajuda a fazer a escolha certa, murmurou, imaginando as dificuldades à frente, mas também a possibilidade de um futuro mais brilhante. Foi então que sentiu uma presença ao seu lado. Ao abrir os olhos, viu um velho conhecido, Lucas, um ex-colega que havia saído da empresa há 6 meses. Ana, que bom te ver aqui. Estou ouvindo coisas sobre você. Ele parecia alegre, mas havia uma preocupação oculta em seus olhos. Acho que a empresa está mudando e isso pode ser emocionante. Mas cuidado, viu? Você sabe como são essas coisas. As palavras dele reverberaram em sua mente. A mudança podia trazer oportunidades, mas também riscos. Eu estou considerando uma proposta de trabalho, mas não sei se vale a pena, disse Ana, tentando medir as reações de Lucas. Ei, ouça seu coração. Se isso faz você se sentir viva, siga em frente. Mas nunca é demais ter um plano B. Ele sorriu, mas a sombra de sua advertência pendia no ar. Ana agradeceu e se despediu dele, mas não conseguia parar de pensar em suas palavras. Enquanto caminhava de volta para casa, o peso da decisão se tornava mais forte. Ela não podia apenas se deixar levar.
Precisava tomar as rédeas da situação e criar um caminho que fosse seu, mesmo que isso exigisse lutar contra as normas estabelecidas. Ao chegar em casa, o silêncio envolveu e, por um instante, pensou em como sua vida poderia ser diferente se fizesse a escolha certa. Tinha a sensação de que aquilo que parecia um desafio estava prestes a se transformar em uma oportunidade de autodescoberta. E se a verdadeira prova não fosse apenas sua capacidade de se adaptar, mas sim a coragem de se manter fiel a quem ela era, essa reflexão fez seu coração acelerar. O que aconteceria se ela decidisse se posicionar e se arriscar? O próximo dia poderia ser o início de algo inesperado. As coisas estavam prestes a mudar, mas Ana não tinha certeza se isso levaria ao sucesso ou a mais caos. Mas uma coisa era certa. A decisão estava prestes a se revelar, e com ela, a chance de definir não apenas seu futuro, mas seu lugar naquele mundo. Ana acordou com o sol filtrando pelas cortinas da janela. O dia prometia ser diferente. Sentiu isso em cada pulsação de seu coração. O que antes era uma incerteza agora se transformará em um chamado à ação. Engoliu em seco ao lembrar da conversa com Lucas e do peso da decisão que tinha pela frente. Hoje é o dia, sussurrou para si mesma, enquanto se arrumava para o trabalho. O espelho refletia uma mulher com determinação. Com o vestido que havia escolhido, não apenas buscou conforto, mas uma armadura invisível para o que estava por vir. Ao chegar ao escritório, a atmosfera parecia elétrica. Colegas circulavam apressados, mas, para Ana, tudo parecia em câmera lenta. Mal conseguiu sentir o café na xícara, e suas mãos tremiam um pouco, misturando ansiedade e expectativa. Na sala de reuniões, sua presença causou boas reações. Olhares de esperança e reconhecimento se cruzavam com ela. As palavras do seu chefe ainda ecoavam em sua mente. Ela precisava trazer à tona suas ideias, mesmo que isso significasse se expor. Ao ser chamada para apresentar suas propostas, o calor subiu à sua face, mas a adrenalina impulsionou. Frente aos diretores, Ana falou com entusiasmo contagiante. A energia dela era palpável. Conforme se aprofundava em suas ideias, percebeu que as vozes de apoio da sua equipe se tornavam mais intensas. O medo foi se dissipando, dando lugar a uma confiança que há muito tempo não experimentava. Se vocês me derem a oportunidade de liderar este projeto, prometo trazer inovação e cuidar do que realmente importa para a empresa e nossos colaboradores, disse Ana, seus olhos brilhando com paixão. A sala ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Foi a vez do chefe se pronunciar. O semblante dele era sério, mas havia um brilho no fundo dos olhos. Você tem a visão que nós precisamos, Ana. E, por isso, gostaria de oferecer a você a liderança nesse projeto. Uma explosão de aplausos tomou conta da sala. As palmas ecoavam como uma sinfonia de apoio que ela nunca tinha presenciado antes. Ana se sentiu leve, como se estivesse flutuando novamente. Mas, ao mesmo tempo, uma nuvem de dúvida começou a pairar. O que significaria isso na prática? Estaria realmente pronta para liderar? Pagaria um preço alto por isso? Mas, no fundo, a coragem ainda sussurrava. Sim, você é capaz. Após a reunião, voltou à sua mesa. As mensagens de parabéns começaram a pipocar no celular e ela mal conseguiu prestar atenção. O que realmente inquietava era a conversa interna que ecoava em sua mente. O convite não era apenas para um projeto. Era uma reavaliação de seu lugar na empresa. Ao fim do expediente, Ana estava exausta, mas feliz. O caminho de autoconhecimento havia iniciado, mas seu coração ainda tinha muitas perguntas. Entre elas, uma se destacava. E se tudo isso trouxesse um novo tipo de pressão? Enquanto atravessava o parque novamente, os sons do ambiente e a beleza do entardecer a confortaram. Mas a sombra da dúvida ainda não havia se dissipado. E se os desafios que estavam por vir fossem maiores do que ela havia imaginado? Ela precisava encontrar sua voz não apenas como profissional, mas como Ana, a mulher que desejava crescer. Era um dilema novo: manter-se fiel a si mesma ou seguir o fluxo que outros esperavam. Com um último olhar para a cidade que a cercava, Ana tomou uma decisão. Amanhã, estaria pronta para enfrentar o que quer que viesse. Mas uma pergunta ainda a assombrava: quem ela se tornaria nesse processo? Um novo amanhecer se aproximava, e com ele, a certeza de que mudanças estavam a caminho. O próximo passo dela poderia não apenas moldar seu futuro, mas revelar segredos que ela nem sabia que existiam dentro de si. O que mais ela descobriria nessa jornada? Ana acordou mais cedo do que o habitual. O sol mal havia surgido e a luz suave invadia seu quarto, trazendo um novo frescor que refletia a esperança que brotava dentro dela. A decisão tomada no dia anterior ainda reverberava em seus pensamentos, mas agora havia algo diferente. Um objetivo claro. Era difícil não se sentir nervosa com tudo que estava por vir. Para acalmar a mente,
decidiu fazer uma caminhada ao ar livre antes de começar o dia. O cheiro de café na padaria ao lado a convidava, mas ela optou por uma xícara de chá em casa, um ritual de tranquilidade que a ajudava a se concentrar. Enquanto preparava a bebida, ela se permitiu um momento de reflexão. Como seria liderar aquele projeto? O que muita gente via como uma oportunidade, para Ana era um arroz de festa. Uma chance de se mostrar, mas também um caminho repleto de inseguranças. No caminho para o trabalho, observou as pessoas ao seu redor, cada uma com sua história, desafios e esperanças. Lembrou-se da frase que Lucas sempre dizia: não importa o quão difícil pareça, sempre há algo bonito na luta. Aquilo a inspirou. Se aquele era o momento dela, ela não poderia deixar o medo dominar. Ao entrar no escritório, ficou um pouco assustada com a quantidade de olhares que sentiu em sua direção. Mas, ao invés de se deixar levar pela insegurança, decidiu usar isso a seu favor. E, como não poderia deixar de ser, a manhã já começou com uma reunião extraordinária. Os diretores estavam prontos para discutir os próximos passos do projeto. Ana respirou fundo e, em vez de hesitar, tomou a iniciativa. Vamos mudar a forma como fazemos as coisas, começou, sua voz firme. O nervosismo que sentia antes foi substituído por um ímpeto que a surpreendeu. Com clareza, apresentou suas ideias, embasadas pela pesquisa que fizera nas últimas semanas. Era um sonho que estava se tornando realidade, mas o mais impressionante era ver como sua equipe reagia à sua paixão. Os sorrisos e os acenos de cabeça encorajavam ainda mais. Naquela tarde, os gestos de incentivo se tornaram mais frequentes. Entre risos e conversas, todos pareciam estar animados com a ideia do novo projeto. Ana pôde sentir que algo estava mudando. A pressão interna estava se transformando na força coletiva de uma equipe unida. Com cada interação, ela se sentia mais próxima de suas colegas, como se um laço invisível se formasse. Era como se todos estivessem cientes de que estavam juntos ali, prontos para lutar. A jornada, no entanto, ainda estava longe de terminar. Enquanto caminhava de volta para casa, um turbilhão de sentimentos tomou conta de Ana. Havia a alegria de estar fazendo algo que acreditava, mas também um receio. O que aconteceria quando os desafios começassem a surgir? E se falhasse? Ana parou um momento em um dos bancos do parque, encarando o céu avermelhado do entardecer. Ali, sentou-se e fechou os olhos, tentando encontrar a resposta dentro dela mesma. Então, como se seu coração quisesse impulsioná-la, a certeza começou a brotar. Não importava o que fizesse, ela sempre levaria consigo sua essência, seus valores. Essa era sua verdadeira força. Quanto mais pensava nisso, mais clara a ideia de delegar, ouvir e aprender se tornava. Finalmente, ao olhar para o horizonte, viveu a clareza de que a liderança não era sobre estar à frente, mas sobre estar presente para os outros. E agora, Ana estava pronta para se lançar nessa nova aventura, custasse o que custasse. Mas ao chegar em casa, pouco depois de um jantar simples, uma mensagem de Lucas a surpreendeu. Precisamos conversar. É sobre o projeto. Um frio na barriga a tomou. O que estaria acontecendo? O que ele poderia revelar que poderia mudar tudo novamente? Ana colocou o celular sobre a mesa, encostou a cabeça nas mãos e soltou um suspiro profundo. O que poderia ser tão urgente? Lucas, seu amigo mais próximo e parceiro de trabalho, sempre teve uma visão aguda sobre as coisas, mas sentiu que seu coração acelerava com a insegurança. Desde a decisão de liderar o projeto, tudo tinha mudado de alguma forma. E agora, essa mensagem parecia tudo menos trivial. A mente de Ana girava em um misto de esperanças e temores. O que Lucas poderia saber que a afetaria tão diretamente? Levantando-se, decidiu que uma resposta imediata era melhor do que deixar a dúvida consumir seu momento de tranquilidade. Digitou rapidamente: Oi, Lucas. O que aconteceu? A ansiedade parecia espumar sob a superfície, como se uma onda estivesse prestes a desabar. Depois de alguns minutos, o telefone vibrou. Você sabe que sempre posso contar com você, certo? Precisamos discutir algo que veio à tona no planejamento. Te espero amanhã, 10 horas. Tenha uma boa noite. Ana sentiu uma mistura de alívio e inquietude. Por um lado, era bom saber que tinha um laço forte, que ele ainda contava com sua colaboração. Mas, por outro, o desconhecido que aguardava no dia seguinte não era nada reconfortante. O que estaria em jogo? O que Lucas havia descoberto, naquela noite, dormiu mal, voltando repetidamente a se perguntar sobre o que realmente importava com aquele projeto. Quando amanheceu, o dia parecia claro, mas seus pensamentos estavam turvos como nuvens pesadas. Ao se arrumar, olhou no espelho e disse a si mesma que tudo ficaria bem.
Decidiu que não deixaria a ansiedade tomar conta, era hora de agir. No caminho para o trabalho. Sua mente vagava entre como ela poderia manejar qualquer informação que tivesse chegado até Lucas. Depois da conversa intensa do dia anterior, Ana sentiu que estavam todos mais próximos, olhando para o futuro. Como poderiam explodir todas essas expectativas de uma só vez? Ao entrar no escritório, ela encontrou seu time discutindo animadamente sobre o projeto. Sorrisos e risadas saltitavam por ali, e ela se sentiu absorvida pela energia coletiva. Mas mesmo com a animação ao redor, seu foco estava incrivelmente dividido. A mensagem de Lucas ainda pesava em sua mente. O que ele tem para me contar? Concentrou-se no trabalho, dirigindo suas ideias e energias para suas colegas. Usei essa atmosfera como um modo de preparação para o que estava por vir. Planejou uma reunião de atualização, onde todos poderiam compartilhar suas partes do projeto e levantar dúvidas. Percebeu que ao criar esse espaço para diálogo, poderia se sentir mais firme na sua posição de liderança. Por volta das 10 horas, um sinal indicou que Lucas estava chegando. O coração de Ana disparou. Ele entrou na sala com um olhar sério, mas ainda assim amistoso. Ele sempre havia projetado essa combinação única de honestidade e empatia, e, naquele momento, ela precisaria disso. Oi, Lucas. Estou feliz que você tenha vindo, disse Ana, tentando manter a leveza. Oi, Ana. Precisamos, de fato, conversar. A voz dele soou distante, como se estivesse pensando mais fundo do que qualquer uma de suas interações recentes. Ana ficou em silêncio esperando que ele continuasse. Descobri algo que pode impactar o nosso cronograma. Ele hesitou, e Ana percebeu seu olhar focado na mesa entre eles, como se as respostas estivessem escondidas ali. É sobre um investidor que estava interessado, mas o coração de Ana bateu mais forte. O que ele falaria em seguida poderia ser o caminho que mudaria tudo novamente. Ela se preparou, respirando fundo, disposta a lutar pelo que acreditava. A sua essência, uma força que sabia, estava ali, pronta para brilhar. Vamos conversar sobre isso, ela se adiantou, embora o ambiente ao redor parecesse distante. Sabe-se lá o que viria a seguir e como isso poderia mudar tudo mais uma vez. Lucas respirou fundo e sentou-se, as mãos juntando-se nervosamente sobre a mesa. Ana notou o nervosismo dele. De imediato, um frio na barriga a invadiu. O que poderia ter levado Lucas a hesitar tanto antes de compartilhar essa informação? Ana, o investidor que estava interessado no projeto, ele se retirou. As palavras saíram de sua boca como uma bomba prestes a explodir. Ana sentiu o chão sob seus pés vacilar. Retirou-se? Mas por quê? Uma mistura de incredulidade e preocupação se espalhou em seu peito. O que aconteceu? Ele achou que não estamos prontos. Acha que o cronograma é muito ambicioso e que não cumpriremos os prazos. Lucas respondeu, os olhos ainda fixos na mesa. Um peso se instalou no ar. Ana levantou-se e começou a andar pela sala. Sentia que cada passo era trêmulo, como se estivesse atravessando uma corda bamba. Mas temos evidências, Lucas. Trabalhamos duro, mostramos resultados. Como ele pode simplesmente descartar tudo isso? A voz dela se elevou, misturada a um desespero que jamais imaginou experimentar em uma simples conversa sobre trabalho. Lucas a olhou finalmente, seu olhar cheio de empatia. Eu sei que vocês fizeram um ótimo trabalho. É frustrante e não tem como não sentir que todos os esforços foram em vão. Mas isso não é o fim. Precisamos pensar em um plano de ação para reverter essa opinião, ele disse, se levantando também. Se ainda queremos o apoio desse investidor, temos que mostrar que somos capazes. O impulso de lutar pelaquilo que ela havia construído começou a voltar. Ana se lembrou de todas as reuniões em que o time superou desafios, das noites em claro e da paixão que investiram no projeto. Uma ideia começou a amadurecer em sua mente. E se lançasse um evento, algo que pudesse impressioná-lo? Um evento, um dia de apresentação, mostrando tudo o que já fizemos, e provas visíveis do nosso progresso. Ana já falava mais para si mesma do que para Lucas, enquanto seu coração parecia encontrar uma nova batida. Lucas sorriu, sua expressão se iluminando. Exatamente. Isso pode ser o que precisamos. Podemos apresentar nossos resultados, abrir espaço para ele ver a equipe trabalhando. E se formos convincentes, podemos reverter essa decisão. O entusiasmo tomou conta dela. E se convidássemos outros investidores também? Talvez o que os atraia é a competitividade, a ideia de que estamos atraindo mais interesse. Ana falava cada vez mais rápida, imaginando como isso poderia ser benéfico.
Vamos criar uma estratégia e planejar tudo, mas precisamos agir rápido, Ana. Assim que ele souber que a equipe está unida, ele poderá reconsiderar. Lucas concordou, já começando a traçar pontos principais mentalmente. Então é isso. Vamos agendar isso para a próxima semana. O brilho nos olhos de Ana crescia, devagar, mas firme. Sentia que tudo ainda era possível. Com cada passo, ela sentia a confiança retornar e a ideia de que eram capazes de lutar por aquilo pelo que tanto trabalharam começava a se solidificar. Mas ainda havia uma questão no ar. E se ele não se empolgar, Lucas? E se ele continuar firme em sua decisão? O receio se infiltrou nas palavras de Ana, mas a determinação já iluminava seu rosto. Então, teremos que trazê-lo para dentro do processo. Mostrar a ele a união do nosso time, deixá-lo ver que estamos prontos para enfrentar o que quer que venha. No fundo, o que ele precisa ver é a paixão que temos pelo projeto. E talvez, só talvez, isso possa fazer com que ele mude de ideia. Ana acenou, concordando, mas a ansiedade ainda estava presente. Haviam tantas variáveis e os riscos pareciam infinitos. Mas naquele momento, engoliu a dúvida e decidiu que lutaria por seu sonho. Olhando nos olhos de Lucas, pensou que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. No entanto, um novo receio a atingiu e se, no meio da preparação, descobrissem que não eram tão fortes quanto acreditavam. Agora, enquanto as ideias fervilhavam, havia outro mistério a ser desvendado. O que mais Lucas não havia contado? Ana respirou fundo enquanto a ideia do evento fervia em sua mente. O entusiasmo tinha um sabor doce, mas a incerteza ainda pairava no ar como uma nuvem escura. Lucas, precisamos de mais do que apenas um evento. Precisamos de uma narrativa poderosa. Algo que capture não só números e fatos, mas a alma do nosso projeto. Temos que mostrar a ele o que isso realmente representa para nós e para as pessoas que vão se beneficiar, afirmou. O olhar firme. Lucas sorriu novamente, agora com um brilho de admiração nos olhos. É isso que você faz de melhor, Ana. Contar histórias. Podemos mostrar não apenas o que já conseguimos, mas também o impacto transformador que o nosso trabalho pode ter. A adrenalina começou a correr em suas veias, e enquanto elaboravam ideias, Ana teve flashes de momentos em que estavam todos juntos, rindo e criando. Cada detalhe poderia ser uma peça dessa narrativa. E nesse ritmo, os dois começaram a pesquisar o investidor, tentando desenterrar pistas sobre o que mais poderia ter influenciado sua decisão. 8 horas depois, com café e pizza espalhados pela mesa, a sala estava tomada por papéis e protótipos. As luzes do escritório, antes projetadas para um ambiente de trabalho, agora criavam um clima de quase festa. A atmosfera estava carregada de expectativa e camaradagem. Olha isso! Ana exclamou, ao descobrir uma entrevista do investidor em um podcast. Ele comentou sobre como valoriza transformação, inovação. Isso nos dá um fio para puxar na nossa apresentação. Lucas balançou a cabeça em concordância, visivelmente encantado. É isso. Precisamos moldar a nossa história em torno disso. Não é só sobre números, é sobre como podemos mudar vidas. Ana sentiu um calor no peito. Era quase palpável a energia que criavam juntos. A cada nova ideia, a esperança se reacendia como uma chama. Mas, mesmo nesse turbilhão de emoções, uma dúvida persistia. E se ele não se importar com nossa história? E se a razão dele se retirar for mais profunda do que apenas prazos? Lucas a olhou. Então teremos que enfrentar isso também. Se ele não estiver disposto a ver o que oferecemos, precisamos estar prontos para lidar com essa rejeição. Mas, Ana, ao mesmo tempo em que nos preparamos para o melhor, devemos estarmos prontos para o pior. Isso também faz parte da luta. A mente de Ana girava rápido. E se Lucas tivesse razão? Incertezas assaltavam seus pensamentos enquanto ela olhava para o projeto, mas ao mesmo tempo, sentia que deveriam lutar com todas as forças para que o que construíram até ali não fosse em vão. Faremos isso, Lucas. Para nós e para o que acreditamos. Vamos mostrar nossa essência e não só os resultados. E vamos focar em criar um espaço onde o investidor possa realmente se conectar com o que fazemos, decidiu Ana, já sentindo seu coração pulsando mais forte. Naquele momento, seria mais que uma apresentação, era uma batalha pela dignidade do que haviam construído. Mas ao mesmo tempo, outro pensamento assombrava a sombra do entusiasmo. O que aconteceria se, após todo o esforço, eles não conseguissem reverter a situação? Quando finalmente a reunião terminou, e luzes do escritório começaram a se apagar, Ana sentiu o esgotamento correndo por suas veias. Ela se virou para Lucas e o encontrou fitando o ar, e naquele instante quase poderia ouvir a pergunta não dita. Você está pronta para o que vem a seguir?
Uma pontada de ansiedade ocupou seu estômago. O desejo de seguir em frente e a expectativa do desconhecido tornaram-se uma dança de emoções em sua mente. E assim, sem poder conter a curiosidade sobre o que mais Lucas não havia revelado, ela decidiu que precisava perguntar. Lucas, existe algo mais que você não me contou sobre esse investidor? Ana chegou ao trabalho com o coração acelerado. O dia do grande evento finalmente havia chegado. Sentia-se como se estivesse de pé na beira de um abismo, pronta para saltar. Ao passar pelos corredores, as palavras de incentivo de seus colegas ecoavam em sua mente. Eles confiam nela. Essa responsabilidade a movia, mas também a aterrorizava. Enquanto preparava os últimos detalhes, visualizou cada momento. A história que contariam precisava ser forte e envolvente. Era mais do que mostrar números, era sobre vidas que poderiam ser transformadas. O investidor precisava sentir. Ele precisava se conectar. A sala estava montada. Os gráficos brilhantes e vídeos inspiradores foram finalizados, e ao olhar para o time reunido, Ana sentiu a força da união. Com um olhar firme e um sorriso nervoso, ela se levantou. Pessoal, estamos prontos para mostrar não apenas o que fizemos, mas quem somos. As vozes dos colegas a encorajaram. O tempo parecia distorcido enquanto os minutos passavam. O investidor finalmente chegou. Ele entrou, a expressão séria, mas havia algo nos olhos dele, uma curiosidade que ela estava decidida a provocar. Ao olhar para sua equipe, Ana respirou fundo. Era hora de lutar pelo que acreditavam. Cada um dos apresentadores trouxe sua parte, e Ana sentiu a energia crescer a cada fala. O amor e a paixão estavam tão palpáveis quanto os gráficos na tela. Mas foi ao chegar a sua vez que tudo se intensificou. Quando se levantou, o olhar do investidor estava fixo nela. Ana começou a contar a história do projeto, mas não apenas com dados. Falou das noites em claro, dos desafios que superaram juntos e das vidas que poderiam ser impactadas. O público parecia hipnotizado. A emoção transbordou, e a sala se encheu de uma energia quase mágica. Esse projeto não é apenas números em uma tela. Ele é um reflexo da nossa luta e da esperança de muitos. Juntos, podemos fazer a diferença. A sinceridade de Ana cortou como uma lâmina. O investidor a observou em silêncio enquanto os últimos ecos de suas palavras se dissipavam. O ambiente estava tenso. Os colegas trocavam olhares questionadores, e, por um momento, Ana temeu ter ido longe demais. Mas então, uma mudança aconteceu. O investidor começou a sorrir. Vocês têm algo que muitos não conseguem ver, uma verdadeira conexão com aquilo que fazem. Estou reconsiderando minha decisão sobre o investimento. O alívio tomou conta de Ana. A sala explodiu em aplausos e sorrisos. O esforço valeu a pena. Após o evento, a atmosfera estava leve. Ana e o time celebravam cada pequeno avanço, mas, no íntimo, ela sabia que essa vitória não era o fim. Era apenas o começo. As palavras do investidor ecoavam em sua mente. Era uma luta constante, mas agora, eles estavam armados com um propósito forte e um apoio inestimável. Ao chegar em casa, viu a família reunida. Sua mãe, um pilar de força, olhou para ela com orgulho. Estou tão feliz por você, meu amor. As lágrimas de felicidade nos olhos dela foram o espelho de um coração aliviado. Aquela oração que Ana recitava frequentemente agora era uma realidade palpável em sua vida. Ana percebeu que a transformação não era só interna, mas coletiva. Ela tinha a coragem de lutar e a força de sua família ao seu lado. Com um sorriso no rosto, caiu na gargalhada junto com a mãe, lembrando-se de como o caminho até ali tinha sido doloroso, mas que cada passo tinha valido a pena. E assim, Ana não era mais apenas uma funcionária preocupada com as adversidades. Ela se tornará uma líder, uma voz para outros, tornando sua jornada de transformação um testemunho do poder da união e da fé. Cada abordagem na vida agora teria um novo significado. Ana se comprometia a caminhar por aquele novo caminho com coragem. Seu caminho estava apenas começando, mas a luz da esperança nunca tinha sido tão brilhante. E nesse novo amanhecer, ela não se sentia sozinha. Se você gostou dessa história e deseja mais emoções como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Não fique de fora das nossas próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho, pois cada clique conta. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber como você se sentiu. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão magnífica. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Vamos juntos continuar essa jornada emocional.